Pessoal, então hoje nós vamos ter um painel e o tema desse painel é como atrair o favor de Deus. Como atrair o favor de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, tá bom? Para o nosso ministério, para aquilo que nós fazemos. E nessa noite, cada um dos líderes vai deixar uma porção dentro desse painel. E nós vamos começar com a Poli. Shalom, pessoal. Confesso que eu não tinha visto a mensagem de hoje. E mesmo assim, eu vou liberar uma palavra para vocês sobre a questão da desobediência. Para atrair o favor de Deus, não tem como ser desobediente. Saul, lá em 1 Samuel 15, versículo 22, que eu vou abrir aqui, ele diz assim: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em si que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então, Saul poderia ter tido uma trajetória muito linda. Saul poderia ter sido um grande homem de Deus. Poderia ter terminado a carreira, combater o bom combate, como foi dito lá em Paulo, né? Lá nas cartas de Paulo. Só que não foi isso que Saul fez. Ele quis agradar a todos, e quando você agrada a todos, você não agrada a ninguém. Quando você agrada a todos, desagrada ao Senhor. Quando você quer obter o favor do Senhor, não adianta. Você vai contrariar algumas pessoas e, porventura, vai ter outras que vão te abraçar. Por exemplo, se Saul ele tivesse tivesse pensado, tivesse se aquietado na presença do Senhor, se ele tivesse esperado Samuel, as coisas tomariam outro rumo. Como foi o fim de Saul? Ele se matou. Ele pediu para um rapaz matar ele, mas como o rapaz não teve essa força, não teve a coragem, ele mesmo se jogou contra a espada e morreu. Então, olha só, quando nós estamos num ciclo de desobediência, há uma morte espiritual. A morte espiritual. Por quê? Porque eu não consigo avançar e eu vou me frustrar e eu vou querer matar aquilo que me frustra. A desobediência, ela traz isso. E quanto outros homens de Deus que poderiam ser grandes homens, não só Davi, mas outros homens como Salomão. Salomão poderia ter, ele teve tudo o que ele quis. Ele teve a sabedoria, ele teve visitação do Senhor. Gente, o Senhor visitou e perguntou: o que queres? O que ele queria. E ele pediu sabedoria. Porém, ele foi que desobediente ao Senhor, a se envolver com mulheres pagãs. E foi o quê? Acrescentando ídolos dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Fazendo o quê? O reino se dividisse em vários reis ruins e assim por diante. Uma linhagem contaminada. Iniquidades, iniquidades, iniquidades. Foi isso que aconteceu. Depois de Salomão, foram poucos reis que foram homens do Senhor. Eu, particularmente, eu tenho um carinho especial por Josias. Ele foi um rei especial. Ele limpou a casa. Ele limpou a casa. Só que o seu filho não foi lá coisa boa. Mas ele foi um grande homem de Deus. Ele foi um grande homem de Deus porque ele foi obediente.
obediente. Se você ler Juízes, Débora, uma mulher que ela foi obediente, uma mulher que foi valente, que foi forte. O que que aconteceu com ela? Um homem recebeu um direcionamento, ela que tomou a frente. Débora, uma juíza que ficava embaixo de uma palmeira. Então, para obter o favor do Senhor, obediência. Para obter o favor do Senhor, obediência. Hoje a minha aconteceu, eu fui abastecer a minha moto num posto de gasolina e o rapaz, e como é Pix, né? Então eu fiquei no celular fazendo as coisas do Pix e fechei a poltrona da moto e travou a moto, travou total. E eu sem saber o que tinha acontecido. E fiquei desesperada, né? Fiquei, anjos me ajudem, pedindo ao Senhor. Falei, Senhor, será que alguma coisa na dimensão espiritual que eu preciso me arrepender e tal? Que eu já vou logo nesses caminhos. E aí o Senhor começou a me trazer paz no meu coração. Isso foi cedo, isso foi às 9 horas da manhã. Então, o que que eu fiz? Vim para casa, terminei o que eu tinha de fazer. Quando foi 3 horas da tarde, falei, Senhor, 3 horas eu vou. E fui. Eu falei, e agora, Senhor, eu vou para onde? Numa capital como essa, um monte de loja de moto, para onde eu levo isso aqui? E aí o Senhor me mostrou a Honda, para eu voltar lá na Honda. Então eu fui lá na Honda, cheguei lá. O homem simplesmente em 2 minutos. Gente, foi 2 minutos. Eu nem sentei, o homem já abriu. Aí ele falou assim: olha aqui, moça, o que aconteceu. Foi o posto de gasolina, foi o homem lá que errou aqui e tal. Eu falei, nossa, moço, muito obrigada, né? E agradeci, muito obrigada, Jesus te abençoe e tal, tal, tal. E saí. Quando eu saí, que eu estava vindo para casa, o Senhor falou comigo, dê o panetone para o rapaz. Eu não como açúcar, eu estava destinada o panetone para outra pessoa que eu ganhei no trabalho. Ele é aquele chocolatudo, aquele monte de coisa. E aí o Senhor falou comigo, leva para o rapaz, leva para aquele homem. E aí eu voltei a moto, saí correndo, falei, meu Deus do céu. E aí fui. Quando eu cheguei lá na Honda, o rapaz estava lá dentro. E aí eu falei, moça, entrega esse panetone para aquele homem lá, por favor. E aí ela, então tá bom, e levou. Quando ela levou, eu senti que era algo que aquele homem precisava receber, porque eu vi, veio muito forte ao meu coração que ele precisava de algo de Deus, sabe? Como se fosse um presente do Senhor. E eu fiquei assim, muito alegre. Falei, meu Deus do céu. E eu vim para casa, já estava glorificando pela moto, tá tudo bem, né? E aí eu já fiquei mais feliz ainda por ter isso acontecido. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, nada é por acaso na nossa vida em Cristo. Nada é por acaso. As pessoas falam, eu encontrei fulano ali. Não, você encontrou porque era para encontrar, porque nada é por acaso. E nada é por acaso. Então, as coisas acontecem quando você obedece. As coisas acontecem. Isso, bênçãos e recompensas, mas nunca podemos fazer algo pensando na troca. Porque todas as vezes que você oferta algo, primeiro o Senhor recebe o seu coração e não a oferta. O que o Senhor recebeu ali de Abel foi a oferta? Sim. Foi a primícia? Sim. Mas primeiro foi o pensamento, foi o coração de Abel em dar o melhor para Deus. Então, a obediência é isso. É você dar aquilo que você tem de melhor. Não receber em troca. A bênção é a consequência daquilo da obediência. É uma consequência. Então, você não pode ficar, eu vou dar um celular para eu ganhar um iPhone, vou dar um Android para ganhar um iPhone. Não é isso que o Senhor quer. Mas a bênção que vem até você é consequência, porque as bênçãos correm até nós. Não nós que corremos até a bênção.
Se eu fosse contar as bênçãos desde que eu mudei para cá, para Campo Grande, né? O Senhor, nossa, eu tenho tantas bênçãos para cantar, tantas coisas boas. Chorei bastante, claro, né? Sofri e ainda sofro, mas eu também sorri e me alegrei no Senhor, de tantas coisas que o Senhor fez por mim. Mas quando eu vim para cá, eu não vi, eu achava que a terra prometida eu ia comer aquelas uvas deste tamanho, né? Porque os 10 espias traziam aquelas uvas maravilhosas, eles voltaram com as uvas, só ficaram com medo. Só que eu entendo que Josué e Caleb, eles foram os únicos a entrar na terra prometida, não só pelo fato deles ir contra aquelas vozes, as vozes, mas eles foram aprovados para o Senhor, porque eles foram obedientes. Eles seguiram, eles fizeram aquilo que deveria ter feito. Então, o que acontece? Para ter o favor do Senhor, obediência. Andar mais uma milha. Andar mais uma milha. Coraiola, ele fala algo muito interessante, que uma vez a Neuza Tioca, ele foi participar de um seminário, e a Neuza Tioca chamou ele, Coraiola, arruma essas cartolinas aqui e tal, posiciona de cada cor. E aí Coraiola falou assim, mas eu não sou homem de cartolina, e foi na gráfica, e fez um negócio, quando Neuza chegou, a doutora Neuza chegou, Coraiola, o que é que você fez? Ele fala, né, ele contando é mais engraçado. Aí, o que ela falou? Coraela, cada cor era como se eu identificasse cada pessoa quando eu estivesse lá no púlpito. Eu identificasse um apóstolo, identificasse quem vou ministrar, identificasse... Então, o que Coraela fala? Que quando eu desobedeço, quando eu quebro um princípio, que é a obediência, né? Um princípio, eu trago fogo estranho. Então, por exemplo, por que aqui no Vida, 23/1, a gente não aceita as pessoas? Porque nós não queremos fogo estranho na nossa sala. Vocês entenderam por quê? Porque quando nós quebramos um princípio, o princípio nos quebra lá na frente. Então, se eu desobedeço aqui, eu vou receber aquele espírito, vou deixar uma brecha para o espírito de rebelião tomar conta e eu ter consequências. Por isso é melhor chorar obedecendo do que sorrir e ter as consequências das trevas. Eu prefiro obedecer chorando. Sobrevivi adorando. Então, aquela música lá, glória, pego na mão de Deus e vai, e assim vai por diante. Mas não pode parar no tempo, nem desobedecer aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas para isso, é claro, né, precisa discernir as vozes, saber quem está falando, para não dar passos errados e acabar colocando aquela palavra lá na frente dos bois, que eu esqueci o nome, tá? Então, glória a Deus, aleluia, espero ter edificado a sua vida com esta pequena palavra. Shalom! Glória a Deus. Gostaria de chamar agora Raquel para dar sequência aqui ao nosso painel. Shalom, gente. Então, nós temos, né, como atrair o favor de Deus. Lembrando que você tem escolha. Lembrando que você pode escolher, você pode se posicionar, tá? Então, ter uma vida de oração, né? Orar ao Senhor, buscar o Senhor em todo o seu tempo, ter uma intimidade com o Senhor, porque durante o dia, eu faço isso também. Durante o dia, eu fico falando com Deus. Coisas aqui, ali, eu fico falando e vou andando e vou conversando com Deus, mas chega um momento que a gente tem que ter o nosso momento com Deus ali, aquele momento em que você separa e você conversa com o Senhor, né? Oração sincera, não adianta fazer uma oração cheia de pompas e circunstâncias. Se o seu coração está doendo, se você está triste, é disso que você vai falar. Você não vai falar, né, coisas tremendas ao Senhor, sendo que você está triste, está chateado, né? Então, uma oração sincera, né?
Outra coisa que nós temos que ter é o arrependimento de coisas pequenas, porque se a gente não se arrepende de coisas pequenas, a gente não vai se arrepender de coisas grandes. Então, nas coisas pequenas, falei mal com alguém, dei uma resposta atravessada para alguém, voltar lá para poder me arrepender e falar para a pessoa, né? A palavra, né? A leitura da palavra, o estudo da palavra, a pesquisa da palavra, né? Tudo isso você precisa ter, né? Nós precisamos ter. Se envolver com as coisas de Deus. Quando a gente se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas. Olha o que Deus está fazendo, um processo, né? De libertação e de trazer de volta a questão da minha filha. Então, o Senhor está fazendo isso, é um processo. Então, quando a gente se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas também. Ajude as pessoas ao seu redor. Você está vendo a necessidade? Não esperar, vou falar para o pastor, vou falar para o apóstolo, vou falar para você. Não, eu tenho a condição de ajudar, eu vou lá e eu ajudo. Eu não deixo para depois. Eu estava no mercado, né? E aí eu vi um senhor falar para uma moça, moça, eu preciso de não sei do quê. Só que eu passei, fui para o mercado, mas só que quando eu estava lá dentro, Deus falou comigo que eu deveria ajudar aquela pessoa. E aí eu voltei, né? Eu voltei e ele estava de cabeça baixa assim. Aí eu toquei na mão dele assim, aí ele levantou. Aí eu, aqui para o senhor. Aí ele ficou meio assim ainda, não vendo. Aí depois ele, obrigado, não sei o quê. Sabe, saí também. Então, se a gente tem condições de ajudar, é para a gente ajudar, é para a gente fazer. Né? Não seja egoísta. Eu quero tudo para mim, a atenção toda para mim, eu quero as coisas para mim, né? Para eu adquirir as coisas, estar ali. Não seja egoísta. Ajude as pessoas. Não quebre princípios, né? A Polly já falou isso aqui, da quebra de princípios. Quando a gente quebra um princípio, o princípio quebra a gente. Mas se isso acontecer, você tem um caminho para você percorrer, que é o caminho do arrependimento. Às vezes eu pego o carro, vou em outra cidade. Eu sou de Praia Grande, vou lá para Santos. E aí, muito calor, a gente para comprar água. E às vezes o moço da água fala assim para mim, eu não tenho troco. Depois, quando você voltar, você me dá assim, pronto. Meu Deus do céu, já fico pensando assim, meu Deus do céu, agora estou presa com esse homem por causa desse dia. Eu tenho que, tomar, Deus, começa a orar. Mas volto lá para acertar aquele dinheiro, senão eu estou quebrando um princípio. Né? Honre as pessoas. A unção que você honra é a que você recebe. Então, honre seus líderes, honre os seus pais, honre a sua esposa, o seu marido. Né? Utilize-se disso, faça isso, honre. Né? Se dedique a fazer isso, prepara uma comida que o marido gosta para ele, e sem ele esperar, faz alguma coisa inesperada que ele não está... você só faz em tempo de festa, naquele dia você faz isso. Né? Isso é uma maneira de honrar. Peça para ele uma oração, peça a opinião dele, né? Peça a opinião dos seus pais, quem é solteiro, né? Peça a opinião dos seus pais, até se você é casado também, você pode pedir a opinião do seu pai. Peça a bênção. Eu vejo, assim, o meu marido, cada vez que a gente vai na casa da mãe dele, né? Eu não tenho mais pai nem mãe vivo, mas o meu marido tem a mãe ainda viva. Então, quando ele vai lá, ele, na porta, antes de entrar, ele já fala, benção, mãe. E a mãe, então, responde, Deus te abençoe, meu filho. Então, assim, traga essa questão de honra para a sua vida. Não despreze a unção de ninguém. Não despreze a unção de ninguém. Tá? Que aquela unção pode te fazer avançar em muitos aspectos.
Aquela unção foi Deus que colocou na pessoa, né? Então, a gente não deve desprezar, nem a sua própria unção também, você desprezar, né? Aquilo que Deus colocou em você. Seja generoso, a generosidade é um dom de Deus. Seja generoso. Não fique sendo mesquinho, com medo, vai faltar, se eu der isso, vai faltar, se eu fizer assim, não vai ter, não sei o quê. Esse pensamento de escassez, esse pensamento limitado, seja generoso. A generosidade vai vir para você. Se você for generoso, a generosidade vai vir para você também. Outras pessoas vão usar de generosidade. Deus vai usar de generosidade com você. Olha só, a minha casa eu tenho o interfone, estava ruim. E aí, não tem mais desse interfone para comprar, porque o interfone já é antigo. E aí, o meu estragou, eu disse, meu Deus, e agora? Comprei um outro, mas não deu certo. Aí eu estou lá naquela luta, aí a síndica fala assim para mim, Raquel, olha, uma mulher veio aqui, olha isso, uma mulher veio aqui, deixou 5 interfones desse que nós usamos aqui. Pega esse aqui para você. Então, encaixou perfeito, porque era o próprio interfone, só que não está fabricando mais desse interfone. Então, gente, seja generoso. Se você usar de generosidade, a generosidade vai vir para você também. Pratique a justiça. Isso tem muito a ver com o caráter da pessoa também, né? Essa questão tem muito a ver com o caráter da pessoa. Se humilhe na presença de Deus. Gente, isso eu aprendi com o apóstolo Márcio. Ele contando que quando ele vai orar, ele se humilha diante de Deus. Eu, quando vi isso, falei, mas eu preciso fazer isso aí? Gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então, eu, assim, vejo a misericórdia e a bondade do Senhor cada vez que eu faço esse tipo de coisa, nas minhas orações, nos meus momentos com o Senhor. E, para finalizar, seja obediente. A obediência, a Polly já falou, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes Deus vai te pedir umas coisas que tu vai falar, meu Deus, mas se a gente obedecer, a gente vai ver resultado. As coisas de Deus a gente vê resultado, sabe? Não é da minha maneira, nem da maneira de fulano, mas é da maneira de Deus, que é a maneira correta. É aquela que vai te fazer avançar. É aquela que vai corrigir a sua rota. Essa é uma das questões assim que eu coloquei para finalizar, a obediência. Porque não adianta saber tudo e ser rebelde, né? Saber tudo, não obedecer. Eu tenho muito conhecimento, eu tenho isso, tenho aquilo, eu faço assim, eu faço assado, mas a pessoa é rebelde, não quer obedecer, não quer se submeter, né? Então, se você obedece, você vai ver resultados na sua vida. Resultados palpáveis. É isso aí. Glória a Deus. E agora gostaria de chamar a Neide também para acrescentar esse painel. Amém, glória a Deus. É uma coisa que o AP Márcio faz também. Ele se prostra. Ele se coloca no chão, põe a cara, a testa no chão. E assim ele se humilha. É uma forma de se humilhar também. Amém. Quando o Koji colocou esse desafio, me veio logo um versículo que eu vou falar no terceiro ponto. O primeiro está em Hebreus 11:6. Hebreus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa é você ter fé, né, para você agradar o Senhor. E o segundo está em Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Eu preciso crer que eu posso adentrar a presença do Senhor, né? Versículo 19 do capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando eu estava escrevendo essa parte, me veio a comparação com aquelas 3 partes do templo, vou chamar assim, do templo, que o Senhor ensinou a Moisés o formato de como deveria ser o templo. A primeira parte, onde tinha a bacia de lavar, onde os sacerdotes se lavavam. Então, ele se encaixa com essa parte, lavado o corpo com água pura. É o versículo de trás para frente, né? Lavado o corpo com água pura está no 22, a parte B. Depois, na outra parte, tem o candelabro, que a gente tem ouvido muito falar sobre os 7 Espíritos de Deus, e os pães da proposição. Ali ele se encaixa com tendo o coração purificado de má consciência. A consciência é questão de mente e também de coração, né? Então, como eu vou transformando? Através, né, dos 7 Espíritos do Senhor. E tendo o coração purificado, como vou purificar o meu coração? Né? Às vezes, o que já foi comentado aí, pela Raquel, pela Polly, eu preciso confessar as coisas para o Senhor e ouvir do Senhor. Essa parte de confessar também é pela primeira parte, né, de se limpar. Então, eu vou mudando o pensamento, né? Isso tudo, o Senhor está aí, né? Porque o Senhor disse que jamais nos deixará e que sempre o Senhor está conosco e que Ele começou uma obra em nós e Ele vai terminar. Então, em todo processo, Ele está conosco, e em todo processo é com Ele junto, né? E então eu posso, até escrever aqui, né? Se humilhar diante do Senhor. Aproximemo-nos com sincero coração. E um exemplo assim, por exemplo, quando eu vou trazer uma palavra aqui no Vida, eu vou diante do Senhor, eu apresento, né, Senhor, é isso aqui meu coração, eis aqui essa palavra. E eu recebo do Senhor algo, eu recebo do Senhor uma palavra de sim, vai. E ontem e hoje eu recebi assim 2 bolas de fogo nas minhas, uma em cada mão. Então eu recebo algo e quando eu recebo algo do Senhor, eu fico alinhado com o Senhor. Outro exemplo também é quando teve um dia que, quando faleceu a avó da Yukimi, eu não estava na escala e eu não estava bem preparada ali para tocar. E aí o Jojo me convocou e não tinha como mudar. E aí eu coloquei diante do Senhor. Coloquei diante do Senhor e eu senti assim, o Senhor falando comigo. É como se ele dissesse assim, vai, Senhor, isso é o que eu tenho. E eu senti assim um alinhamento. E aí eu fui com esse coração.
É claro que tem que fazer todo o preparo, né? E o terceiro ponto é o versículo que logo que eu vi a mensagem do Code, esse versículo foi o versículo que veio na minha mente, é de Efésios 2. Efésios 2:6. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos salvou. E aqui ele diz assim que ele nos ressuscitou com ele. E teve uns tempos atrás que eu falava, Senhor, como que é isso? E eu falo assim, Senhor, eu quero estar nesse lugar. Eu creio que é algo que a gente pode pedir ao Senhor. Estar nesse lugar. Porque aqui fala, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Aliás, você crê, né, que você se vê que está nesse lugar. Eu sinto assim, no meu dia a dia, assim, que eu tô aqui e o Senhor está aqui. Essa é a impressão que eu tenho. Que o tempo, assim, maior parte do tempo, né, é como se, assim, meu coração tá ligado, assim. E às vezes distrai, né? Às vezes é uma coisa, às vezes tem preocupação do dia a dia, tem um monte de coisa para resolver, tem correria. Mas, assim, eu tento estar assim, né? Se tem alguma coisa que está me perturbando, então, o que é importante para mim? Eu paro, em algum momento eu paro, e daí eu abro, falo a minha preocupação. E eu recebo algo do Senhor. Que quando eu estou falando, abrindo meu coração sobre algo que me preocupa, e aí o Senhor me dá uma chave, o Senhor me dá uma palavra, o Senhor me dá às vezes é em texto bíblico, às vezes é em entendimento, e aí aquilo muda o meu coração, a minha forma de olhar aquela situação muda. Então eu consigo encarar as coisas de uma forma diferente. Me veio agora, é como se, comparando assim, não sei, o Davi olhando para aquele gigante, né? Aquele gigante não era gigante para ele, para os outros era, mas ele tinha um outro olhar. E o quarto ponto que eu já estou falando aqui é alinhar o meu coração com o do Senhor, né? Que eu faço dessa maneira. Abrindo meu coração, colocando as minhas preocupações e ouvindo algo que ouvindo a palavra do Senhor para mim. É isso. O code meu é bem pequenininho. Glória a Deus. Obrigado, Polly, Raquel, Neide, por trazerem, cada um de nós trazendo uma peça desse quebra-cabeça e montando, né, esse quadro com esse tema, como atrair o favor de Deus. E a Polly, Raquel e Neide trouxeram alguns princípios que norteiam, né, como nós podemos de fato realmente atrair o favor do Senhor. Eu gostaria de encerrar esse painel falando sobre como nós reconhecemos que uma pessoa está vivendo o favor de Deus na vida dela. Eu quero dizer para vocês que viver o favor de Deus é ver Deus trabalhando em seu favor. Então, é dessa forma que nós vemos o favor de Deus agindo na vida de uma pessoa, né? E eu gosto muito de um texto que está lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 2,
versículos 47, 48 e 49, e diz assim: Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Dentro desse texto, nós conseguimos observar aqui, no mínimo, 4 pontos que podemos destacar que o favor de Deus estava atuando na vida de Daniel. Nós sabemos que Daniel e os seus companheiros, eles optaram por não serem influenciados, ou melhor, serem contaminados com as coisas da Babilônia. Babilônia representa para nós profeticamente como um sistema corrupto, um sistema impuro, um sistema caído, né? Enquanto esses jovens profetas do Senhor se conservaram puros mesmo em meio a um sistema. Nós precisamos entender que não é porque o sistema impõe algo que eu preciso necessariamente seguir. Deus concede misericórdia também sobre aquele que tem o favor de Deus atuando na sua vida. E a partir dessa decisão do coração deles de se manter puros, de se manterem, né, verdadeiramente limpos de todas aquelas iguarias ali na mesa do rei, a partir do jejum que se propuseram a fazer de consagração ao Senhor, porque quem se consagra a Deus consegue obter o favor de Deus na sua vida. E eles se consagraram, e aqui nós vemos 4 pontos da atuação do favor de Deus na vida desses jovens, na vida de Daniel principalmente. Primeiro, o rei, ele diz a Daniel, e ele está contemplando e adorando ao Senhor. Ele termina o versículo 47 dizendo: Pois pudeste revelar este mistério. Um dos primeiros pontos que nós podemos observar do favor do Senhor atuando nas nossas vidas é quando o Senhor nos conecta com pessoas que nós não entendemos o porquê, nós não sabemos o porquê essa pessoa veio falar conosco, o porquê nos assentamos à mesa de alguém, mas de certa forma, o que nós pensamos muitas vezes ser coincidência é, na verdade, o Senhor trazendo conexões. Daniel foi conectado a um rei que, por mais que não professasse a mesma fé que ele, foi uma porta de oportunidade para que Daniel influenciasse a Babilônia. Então, quero dizer que o favor de Deus nesse tempo vai começar a influenciar algumas pessoas aqui nessa sala e vão se conectar com pessoas importantes dentro, talvez não do reino de Deus, mas é uma porta de oportunidade para que eu e você manifestemos esse reino ali naquele lugar. É tempo onde o Senhor está nos conectando com políticos, o Senhor está nos conectando com estrelas aí da fama de Hollywood, é tempo onde o Senhor está nos conectando com economistas, com médicos, com engenheiros, com tantas pessoas de relevância. Não perca a oportunidade, porque é o favor de Deus sendo expresso na minha e na sua vida. E aí nós vemos também, logo seguindo, aqui no texto, o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes. O favor de Deus na minha vida, na sua vida, é manifesto quando nós vemos a provisão inesperada aparecendo. Então, muitas vezes,
né? Quantas vezes nós já não oramos ao Senhor e o Senhor respondeu a nossa oração quando precisávamos de algo, quando nós estávamos necessitando de alguma coisa, mas também quando nós nem pedimos ao Senhor e o Senhor nos surpreendeu. Esse é o nível do favor de Deus que o Senhor está levando alguns de nós dentro desse novo ano de 2024. Prepare-se para o de repente de Deus. E de repente fulano ficou grávido, fulana ficou grávida, e de repente fulano ganhou um carro, ganhou uma casa, e de repente alguém bateu a porta, né? Assim como Raquel contou do aparelho dela, do interfone, e aparece alguém para trazer algo que eu necessito, né? Hoje eu estava conversando, hoje não, foi anteontem ou ontem, me perdido aqui no tempo, eu falei com uma pessoa assim, nossa, eu tô precisando de um fone de ouvido, porque eu ganhei um fone, mas ele não funciona. E aí eu estava falando com essa pessoa sobre a necessidade de um fone de ouvido, né? E eu expressei o desejo de que eu queria um fone assim, assim, assim. Hoje à tarde eu estava sentando para resolver os últimos detalhes do meu trabalho ali na escola, e aí de repente eu recebo uma mensagem, uma pessoa que não tem nada a ver com a pessoa que eu compartilhei, diz exatamente isso. Code, eu vou dar um fone para você, como que você quer? E aí eu fiquei assim, paralisado, porque a forma como o Senhor responde a nossa oração, ela é muito precisa. Ela é muito precisa, o favor de Deus é muito preciso e pontual nas nossas vidas, né? E um terceiro ponto de como nós observamos o favor de Deus na vida das pessoas se traz aqui, é tratado aqui no texto, né? O rei o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, né? Então nós vemos o favor de Deus atuando na vida de uma pessoa quando ela adentra em um novo nível de autoridade. E esse novo nível de autoridade é um novo nível de governo. Então, prepare-se para 2024, porque o Senhor está trazendo um favor, atuando para algumas pessoas da sala, de tal forma que você vai receber mais trabalho. E aí você vai falar assim, poxa, mais trabalho, só que o trabalho é a recompensa da fidelidade. Às vezes tem gente que fala assim, meu Deus, né, quanta coisa eu tenho que fazer, e parece que o pastor me dá mais coisa, parece que o chefe me dá mais coisa para fazer, e fulano que não está fazendo nada, você confiaria alguma coisa ser feita para quem não está fazendo nada? Para quem não demonstra excelência, para quem não demonstra um ímpeto de ir atrás, correr, fazer e essas coisas, nós delegamos mais trabalho para pessoas que são fiéis, para pessoas que são aprovadas e que são excelentes. Prepare-se também para entrar em um novo nível de promoção, em um novo nível de reconhecimento. É claro que tudo isso visando a glória do Senhor, visando reconhecer, né, o quanto o Senhor é grande, ele é Deus dos deuses, Senhor dos reis, ele é quem dá nossa força, mas prepare-se para ser abençoado, até para a bênção chegar, o terreno que somos nós precisamos desse preparo, não é mesmo? Então, adentre nesse novo nível de autoridade. E por fim, nós lemos que a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então Daniel fez um pedido para o rei, e o rei poderia ter negado com força, mas quem tem o favor de Deus consegue contemplar os seus pedidos sendo atendidos por autoridades. Então eu estava uma vez, porque um dos meus grandes palcos, aonde verdadeiramente eu vivi do favor de Deus, foi na faculdade.
E teve uma vez que eu ia fazer uma viagem para Brasília com meu pai, com minha mãe, e seria ali, essa viagem seria para o início da coalizão dos ministérios aqui no Brasil, que na época foi eleito o apóstolo Coraiola como o líder, hoje é o apóstolo Ricardo Wagner, né? E foi lá em Brasília, na igreja do JB, essa reunião, e eu estava para ir lá, só que o que que acontece? Eu ia precisar faltar um dia de aula, que estava marcado uma prova para que eu pudesse fazer de uma matéria que eu já tinha reprovado. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, toca, Senhor, no coração da minha professora, porque se o Senhor não tocar, já é uma matéria que eu reprovei, eu não quero reprovar de novo. E aí eu fui conversar com ela. E eu orei, declarei a palavra, o Senhor me deu Provérbios 21, versículo 1, né? E aí eu fui falar com ela, eu falei assim, professora, tem como adiar a prova para uma semana depois? E aí ela perguntou: você vai viajar para um evento da faculdade? Eu falei: não, é um evento da minha igreja, né? E ela falou assim: então eu não posso mudar, não posso alterar a data. Você pode viajar e depois você faz a recuperação. Só que a prova cai uma parte, a recuperação cai todo o semestre, né? E aí eu falei assim: amém. Tá bom, então. Mas eu fui para casa, e eu orei de novo, eu falei, Senhor, eu não aceito ser lesado por estar colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu requeiro os meus direitos dentro da tua palavra, Senhor. E aí eu fui na aula que era a véspera da minha viagem e era a véspera da minha prova. E a professora começa a aula falando assim: gente, eu atrasei a matéria e eu vou precisar adiar a prova. Meu Deus do céu, quase que eu chorei ali no meio da aula, porque existem coisas, né, que nós oramos, que nós clamamos e que não está ao nosso alcance fazer mais nada, mas o favor de Deus, ele traz o que a palavra de Deus está escrito ali em Provérbios, né? Assim como ribeiros de água, é o coração do rei na mão de Deus, né? E quando nós lemos isso, nós entendemos o que é o coração da nossa autoridade. É um coração na mão do Rei dos Reis. E nós vemos também, né, o quanto o favor de Deus está alinhado a esses 4 pontos. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Esse é um tempo onde você vai ver pessoas grandes, autoridades, glorificando ao Senhor por aquilo que ele tem feito na sua vida, em nome de Jesus. Assim como nós falamos sobre a transformação da água em vinho, e o mestre ali da cerimônia da festa pôde contemplar que o melhor vinho ficou para o final, que assim seja. As autoridades dos lugares onde você pisar, que eles contemplem o milagre de Deus advindo a partir da sua vida, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós oramos por cada um que está aqui. Poli, Raquel, Neide e eu abençoamos todos que estão assistindo a essa aula, em nome de Jesus. Nós profetizamos e chamamos à existência o favor de Deus sobre a vida de cada um que está aqui nesse ano de 2024 que nós estamos adentrando. É um ano gregoriano, é um ano comercial, Senhor, mas nós declaramos, Senhor, sobre isso, sobre esse tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus, que cada um possa ver, Senhor, os frutos de estar aqui na Escola Vida no Espírito todos esses 21 dias e que todos possam ver a recompensa pela fidelidade em estar dedicando tempo não a homens, mas para que o Espírito trabalhe no espírito de cada um. Em nome de Jesus, se tu uma bênção por onde passares, seja na terra prometida, seja na Babilônia, em nome de Jesus. Amém e amém.